Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, eu quero trazer para vocês agora um artigo interessante, revista A Sentinela, uma das mais novas aí que foi lançadas. Eu gostaria de trazer para você e considerar com você um ponto importante desta Sentinela, edição de julho de 2019. A Sociedade Torre de Vigia tem apelado para a intimidação e também para o medo, para manter as pessoas dentro da sua organização. Isso é muito feio. Através de uma programação neurolinguística, e você que está me assistindo deveria procurar entender o que significa essa palavra programação neurolinguística. Através de uma programação neurolinguística, a Sociedade Torre de Vigia, ela faz com que as pessoas se tornem cada vez mais dependentes dela. Essa que é a grande realidade. Mas os absurdos, eles parecem não ter limites. Eles parecem não ter limites. Esta sentinela é um apelo à falta de inteligência das testemunhas. E eu explico por quê. Bom, em primeiro lugar, nós vivemos em um país onde jamais, salvo durante o governo do anticristo, que eles não acreditam, nós teremos algum tipo de problema com perseguição religiosa. Principalmente se tratando de Testemunha de Jeová, que é um grupo tão pequeno, é um grupo ínfimo, mas parece que o corpo governante ele tenta dar a ideia de um grande grupo que será perseguido, apenas eles. É um absurdo. Os locais onde eles estão sendo perseguidos por conta do seu extremismo, como é o caso da Rússia, como é o caso de outros lugares. Veja se outros cristãos estão sendo perseguidos dessa maneira. Claro que não. Agora, quando se começar a pregar o nome de Jesus e for perseguido pelo nome de Jesus, aí é uma outra história. Mas não é o caso deles. Bom, vamos aqui à Sentinela de julho de 2019, um ataque à inteligência. Bom, esse artigo aqui, que é o primeiro, prepare-se agora para a perseguição, ele vai trazer a ideia, que eu achei até interessante, aparentemente, de que a pessoa deve se apegar a Jeová, de que a pessoa deve se apegar à Bíblia, de que a pessoa deve orar, né? Então, veja só, esse primeiro artigo é um artigo que ele dá alguns conselhos para que a pessoa desenvolva relacionamento com Deus, ore regularmente, esteja convencido das promessas do reino, não é? Aí depois ele vai entrando, assista todas as reuniões, não é? Aí tem a família feliz, não é? Olha lá que legal, o pai brincando com os filhos, tudo isso daí. Aqui é uma preparação. Você deve se lembrar o seguinte, se você não sabe, fique sabendo. O primeiro estudo da Sentinela sempre é uma preparação, é uma programação neurolinguística para que você possa aceitar o que o corpo governante vai falar no segundo. É só você parar e prestar atenção. Presta atenção nisso, ó. Se você nunca fez esse teste, faça ele a partir de agora. Isso vem já há muitos anos. O primeiro estudo, ele é floreado de textos bíblicos. O primeiro estudo, ele não te dá, assim, nenhuma diretriz organizacional. Não. O primeiro estudo nunca faz isso. Mas o segundo, aí o segundo é para quebrar. Por quê? A sua cabeça já está amaciada. Como a sua cabeça já está amaciada pelo primeiro estudo, e eles usaram e abusaram dos textos bíblicos, obviamente sempre mal aplicados, agora a sua cabeça já está pronta para receber os comandos da programação. Os gatilhos mentais já foram plantados no estudo anterior. E agora você vai ficar desperto com esses gatilhos. Bom, então olha só que interessante. Neste artigo aqui, continue a adorar a Jeová,
mesmo quando a obra estiver proscrita. Né? Então aí ele vai falar um pouquinho sobre países onde a obra está proscrita, tal. E aí depois eles vão começar a aplicar a sua programação, dando a entender à testemunha de que ela pode ficar tranquila. E me chamou a atenção os tópicos, né? Por exemplo, será que uma proscrição vai acabar com a adoração de Jeová? Olha só que coisa interessante. Para eles, a adoração de Jeová é a maneira como a sociedade Torre de Vigia diz servir a Deus. Então, será que uma proscrição vai acabar com a adoração de Jeová? Eu quero saber onde que a sociedade Torre de Vigia leu isso. Eu quero saber onde. Por quê? O fato de as testemunhas de Jeová estarem proscritas, Jeová continua sendo adorado, porque Jeová não é propriedade da Torre de Vigia. Então, uma proscrição a qualquer grupo sectário jamais vai acabar com a adoração de Jeová. Aí depois, eles vão colocar algumas frases interessantes para que a pessoa tenha coragem, para que a pessoa não fique com medo. E aqui eles vão fazer aquilo que é comum já desde a antiguidade, no parágrafo 7, que é o dualismo, não é? O bem e o mal é o nós contra eles. Olha só, nossos inimigos querem fazer-nos ter medo de adorar a Jeová. Mas eu pergunto, quem é inimigo das testemunhas de Jeová? Quem é inimigo? Explica para mim. Não tem inimigo, gente. É um grupo tão pequeno que ninguém nem liga para esse pessoal. Ninguém tá nem aí, nem vai chegando. Mas a técnica da sociedade Torre de Vigia aqui é a técnica do pavão. É a técnica do pavão, é a técnica da cobra naja. Qual que é a técnica da cobra naja e a técnica do pavão? Bom, uma naja, quando ela se prepara para o ataque e ela abre o seu capelo, ela faz aquilo para dar a impressão aos outros animais ou a um ser humano que está atacando ela de que ela é muito maior do que aparenta. O pavão, a mesma coisa. O pavão, para o seu flerte, ele abre, não é, o seu leque muito bonito, criado por Jeová Deus, dando a impressão de que ele é muito mais do que aquela ave. Mas se você mata um pavão e depena, não tem nada. Você vai ver que só tem pena. Assim também o corpo governante faz. Ele usa a técnica do pavão e a técnica da naja. Eles usam termos que criam na cabeça das testemunhas de Jeová uma magnitude da organização que essa própria organização não tem. É incrível isso. E claro, eu caí nessa técnica durante muitos anos. E você também talvez caiu nessa técnica. E tem muitos que estão me assistindo agora que vivem assim ainda. Não é? Olham a organização como algo grandioso. Mas quando você começa a entender a organização, você vai ver que ela se resume a um grupo de 8 homens tentando controlar a sua vida. É só isso. Olá, você está gostando desse vídeo? Então aproveita e deixa o seu like. Seu like ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Se ele está sendo proveitoso para você, com certeza será proveitoso para mais alguém. Vamos prosseguir com a nossa matéria. Então nossos inimigos querem fazer-nos ter medo de adorar a Jeová. Né? Ninguém está preocupado em atrapalhar a testemunha de Jeová. Até porque a Comissão Europeia dos Direitos Humanos prevê liberdade de religião. Não é? Os Estados Unidos têm liberdade de religião. Todos os países do mundo, a ONU, né, nos seus códigos aí tem liberdade de religião. Então ninguém está querendo proibir ninguém. Isso é uma grande besteira. Aí eles dizem, por isso, além de proibir nossa obra, eles espalham histórias falsas, enviam polícias para revistar nossas casas. Isso aqui é uma indireta lá para o pessoal da Rússia. Agora eu pergunto, por que as testemunhas de Jeová estão sendo perseguidas na Rússia? É por causa da Igreja Ortodoxa? É porque o Putin não gosta delas? Não! É porque, primeiro, eles lançaram uma Bíblia falsificada que não é Bíblia. Então a Igreja Ortodoxa não gostou disso, porque Bíblia é Bíblia desde que o mundo é mundo. Eles lançaram uma perversão de Bíblia. E para completar, as publicações das Testemunhas de Jeová, consideradas pela polícia na Rússia, elas dizem que se a pessoa sair de lá, ela tem que ser praticamente ignorada. Separa-se pai, separa mãe, separa tio,
separa-se famílias. Então foi tida como uma organização extremista. Em momento algum, o governo russo, ele disse que estava perseguindo as testemunhas de Jeová porque elas adoram a Jeová ou porque seguem a Jesus. Nada disso. Simplesmente as testemunhas de Jeová estão sendo perseguidas na Rússia por questões políticas. Questões políticas. Se eles ficassem quietinhos no lugar deles, eles não teriam esses problemas. Aí depois, mais uma orientação, devo mudar de país? Aí eles vão falar um pouquinho se a pessoa deve mudar ou não, vão dar a sua sugestão, mas aqui também me chamou a atenção a um detalhe interessante. Mudar ou não de país é uma decisão que cada chefe de família vai ter que tomar. Antes de decidir, ele deve orar a Jeová e levar em conta a circunstância da sua família, pensando muito bem nos efeitos positivos e negativos que a mudança pode ter. Nesse tipo de assunto, cada cristão levará sua própria carga. Não devemos julgar outros pela decisão que tomarem. Ou seja, a Sociedade Torre de Vigia está sendo muito clara para você que cair na besteira de entrar na conversa dela, de mudar de país ou deixar de mudar, porque ela está dizendo o seguinte, cada um que se vire, cada um levará a sua própria carga. Então, o corpo governante tem muito isso. A responsabilidade é pessoal. Agora, eu acho interessante que eles nunca deixam a responsabilidade pessoal para aquilo que eles pregam como doutrina. Por exemplo, por que eles não dizem que é responsabilidade pessoal uma pessoa ir numa festa de aniversário ou não? Por quê? Por que eles não dizem que é responsabilidade pessoal a pessoa ir de casa em casa ou não? Não. Veja que isso é a conformidade de grupo. Mas quando se trata de tirar o deles da reta, cada cristão levará a sua própria carga. É incrível. É só quem estudou neurolinguística que consegue enxergar isso. Mas a gente vai continuar falando. Vamos lá. Como vamos adorar a Jeová se a obra for proscrita? Veja, parece que se depende da obra para adorar a Jeová. O profeta Daniel, quando estava no cativeiro babilônico, e ali de fato a adoração de Jeová estava proscrita, Daniel continuou a adorar a Deus. Os judeus estavam adorando a Deus, mesmo durante a proscrição no cativeiro babilônico. Então nós não dependemos da obra das testemunhas de Jeová para adorar a Jeová. Até porque a adoração, ela é pessoal e indivisível. A minha adoração para com Jeová Deus, e no caso com Jesus, ela é minha. Ninguém poderá atrapalhar a minha adoração. Isso é algo intrínseco entre o homem e Deus. Não tem que uma organização estar no meio da adoração. Como vamos adorar Jeová se a nossa obra for proibida? Então, quer dizer, as testemunhas de Jeová dependem da obra para adorar a Jeová? E aí eles vão tentar dar uma ideia de que não é bem isso, né? Por que não é bem isso? Porque mesmo que a nossa obra for proibida, você depende deles para adorar Jeová. Quer ver que interessante? Você depende deles. Se a nossa obra for proscrita, como podemos continuar a adorar a Jeová? Oh, meu Deus, a obra foi proscrita, e agora? Eu também quero lembrar a você que o nosso livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, está disponível ainda. Você ainda pode adquirir. Por que esse livro aqui é importante, ancião? Esse livro é importante, pessoal, porque ele vai ajudar você a tirar da sua mente toda a parafernália, toda a lavagem cerebral colocada pela Torre de Vigia. Esse medo de Armagedon, essa desconfiança para com pessoas que saíram da organização, sabe, esses resquícios, esses ranços, tudo termina aqui, neste livro. Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Um livro preparado para você. Você não pode perder, com todas as fontes, referências bibliográficas, tudo que você precisa para pesquisar no próprio site da Torre de Vigia e ver que não tem apostasia nenhuma aqui não. O que tem é esclarecimento, tá bom? Quanto custa esse livro, ancião? Gente, eu não vou nem dizer quanto custa. Esse livro aqui você vai contribuir com apenas R$70. Ele vai chegar na sua casa pelo correio, tudo bonitinho. Vai ser muito importante que você possua esse livro, tá legal? Livro de cabeceira. Você também pode adquirir o formato digital para ter no seu computador, no seu celular. Como que eu faço para adquirir, ancião, digital? Basta você me enviar a palavra digital
O formato digital ele tem uma particularidade muito legal. Ao passo que nesse aqui você tem que mirar o QR Code, né, no código para ir até a página. No digital basta você clicar e você já vai até a referência. Muito legal tudo isso, tá bom, pessoal? O digital tá só R$40. O WhatsApp para qualquer um dos dois. 11 947 882 132. 11 947 882 132. Eu quero lembrar a você também sobre o nosso novo livro. Nosso novo livro chama-se O Tempo do Fim. Você sabia que tudo que você aprendeu com a Organização das Testemunhas de Jeová está errado sobre ressurreição no início do milênio, tudo aquilo que você aprendeu sobre o Apocalipse, gente, é simplesmente fantástico. Como é que eu faço para adquirir esse livro, ancião? Você tem que enviar o seu nome para o WhatsApp 11 947 882 132. Tá bom? Aí você envia para lá e coloca a palavra último. E aí a gente vai te responder. Por enquanto, é só coleta de nomes. Você que quer o livro, manda para a gente o seu nome com a palavra último, tá legal? É um grupo de mais ou menos 100 pessoas para a gente poder produzir esse livro. Tá legal? E eu também quero lembrar você que nós estamos formando a nossa associação AJWR, Associação das Testemunhas de Jeová Renovadas. O que é isto? Essa é uma associação que entende que pode ter no seu meio pessoas que são testemunhas de Jeová e pessoas que também não são. Pessoas que estão cansadas da discriminação causada pela desassociação. Pessoas que querem, de verdade, lutar contra essa injustiça, mesmo que estejam no anonimato. Pois é, a gente vai fazer tudo para você. Vamos trabalhar com mídia, vamos expor os crimes da sociedade Torre de Vigia, apresentar às pessoas por que a sociedade Torre de Vigia ela não cumpre o mandamento do Senhor Jesus, tá? Por que isso, ancião? Isto para que os sinceros não caiam na arapuca que eu entrei e que muitos de vocês entraram. Você que deseja conhecer mais um pouco sobre a nossa associação, envie a palavra associação para o WhatsApp 11 947 882 132. 11 947 882 132. E agora nós continuamos aí com a nossa programação. Eu não tenho fé em Deus, eu não tenho relacionamento com Deus, eu preciso deles. É desse jeito. Então eles vão ensinar, se a obra for proscrita, como que você continua precisando deles. Como que você continua na dependência deles. Se a nossa obra for proscrita, como poderemos continuar a adorar a Jeová? Se a filial do país vai entrar em contato com os anciãos da congregação e vai dar-lhes instruções e sugestões de como receber alimento espiritual, de como fazer reuniões e como pregar ali. Se a filial do país não puder contatar os anciãos, então os anciãos vão ajudá-lo a si e a todos os irmãos da congregação a continuar a adorar a Jeová. Eles vão dar instruções baseadas na Bíblia e nas nossas publicações. Veja que interessante, né? Você precisará da Sociedade Torre de Vigia, você precisará dos anciãos e você precisará das publicações, né, com instruções baseadas na Bíblia para você adorar a Jeová. Ou seja, não tem como adorar a Jeová sem a organização. Você percebe como essa organização ela se coloca em uma posição maior do que o próprio Cristo? Maior do que o próprio Cristo. Pegue o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, em todas as suas viagens, nunca dependeu do colégio apostólico lá de Jerusalém. Nunca dependeu da igreja de Antioquia, porque ele tinha relacionamento com Deus. Muitos que estão na organização das Testemunhas de Jeová usam e precisam da organização como uma muleta, porque essas pessoas não podem viver sem o cabresto organizacional. Vamos prosseguir. Agora aqui tem um detalhe interessante. Jeová prometeu que seus servos seriam sempre bem alimentados em sentido espiritual. Então, mas lembra lá na Sentinela de 2017? Olha que interessante, ó, vamos lá. Essa daqui vale a pena a gente dar uma olhadinha, hein? Olha aqui, ó. Jeová prometeu que seus servos sempre seriam alimentados em sentido espiritual. Não foi isso? Então, peraí, aqui merece a gente fazer um chamamento a uma revista, a Sentinela,
A gente precisa dela. Essa aqui a gente precisa. Não tem como a gente continuar esse parágrafo sem essa sentinela. Segura. Conforme nós falamos, precisamos buscar apoio dos universitários, o corpo governante. Então vamos lá, vamos trazer para você então as declarações novamente. Primeiro, olha aqui na sentinela agora de 2019. Jeová prometeu que seus servos seriam sempre bem alimentados em sentido espiritual. Por isso tenha certeza que a organização de Jeová vai fazer todo o possível para lhe dar tudo aquilo que precisa para continuar fiel. Bom, então olha que declaração séria. Primeiro, ela se coloca que você precisa dela para você continuar fiel. Aí ela diz que Jeová prometeu que seus servos seriam sempre bem alimentados. Bom, isso é em 2019. Mas em 2017, como era a ideia? Olha só, o corpo governante não recebe revelações espirituais, nem é perfeito. Por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia. Na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Olha só, em 2017, Jesus não prometeu o alimento espiritual perfeito há 2 anos atrás. Jesus não prometeu nada disso. Mas agora, hoje, né, conforme nós estamos observando, olha só, Jeová prometeu que seus servos seriam sempre bem alimentados em sentido espiritual. Como que Jeová prometeu que eles seriam bem alimentados se o alimento não é perfeito? Vamos de novo, vamos dar uma olhada se é isso mesmo? Na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Ué, imagine que se o alimento espiritual não é perfeito, então eu não estou sendo bem alimentado. Mas aqui, na sentinela nova, Jeová prometeu que seus servos seriam sempre bem alimentados. Por isso, tenha certeza de que a organização de Jeová vai fazer todo o possível para lhe dar tudo aquilo que você precisa para continuar fiel. Veja como eles se colocam num estado de você é dependente de mim. Você precisa do meu alimento, mesmo que ele é imperfeito. Então agora eles usam o nome de Jeová, dizendo que Jeová é quem está prometendo que o alimento espiritual seria muito bom. Mas em 2017 eles falaram que o alimento não era perfeito, né? E aí depois eles vão continuar aqui, eu achei super interessante, vão continuar falando sobre a pregação, né? Aí eles vão citar aqui o caso de um irmão da União Soviética, e aí depois ele vai trazer, olha, não caia nestas armadilhas. Bom, primeiro eles vão falar aqui que você deve tomar muito cuidado para não ficar comentando onde você escondeu as publicações, que eles dizem que você tem que esconder as publicações. Eles colocam uma verdadeira neurose na cabeça do pessoal. Depois ele diz assim, olha, não permita que se cause divisão, né, pedindo para o pessoal não ficar, né, tipo, se dividindo durante a perseguição. E o que me chamou mais a atenção é esse parágrafo 17. Olha que interessante ele. Não seja desobediente às instruções. Veja só que interessante. Irmãos responsáveis e de confiança vão dar-nos instruções e é importante segui-las. Presta atenção. Assim evitaremos problemas. Por exemplo, num certo país onde nossa obra está proscrita, os irmãos responsáveis instruíram os publicadores a não deixar publicações impressas na pregação. Mas um pioneiro achou que sabia mais do que os outros e continuou a deixar publicações. Olha que interessante o linguajar. Perceba que isso aqui é o que eu estou dizendo. Um pioneiro achou que sabia mais do que os outros. Isso aqui é para você não achar que você sabe mais. É para fazer exatamente o que eles estão mandando. Presta atenção. Qual foi o resultado? Certo dia, depois de um período de testemunho informal, o pioneiro e outros irmãos foram interrogados pela polícia. Pelos vistos, os policiais tinham seguido os irmãos e tinham conseguido recolher todas as publicações distribuídas. O que aprendemos dessa experiência? Temos de obedecer às instruções, mesmo que não concordemos com elas.
Olha só que interessante isso. Lança-se um exemplo fictício de um pioneiro, que normalmente esses exemplos são todos fictícios. Agora aqui está a frase de efeito. Temos de obedecer às instruções, mesmo que não concordemos com elas. Olha que coisa que esse pessoal está criando na cabeça das testemunhas de Jeová. Você que é testemunha de Jeová não precisa pensar, você só precisa obedecer. Mas, espera aí, você só precisa obedecer. Mesmo que você não concorde com ela, você tem que obedecer. Mas espera aí, vamos a uma fala aqui na Sentinela de 2017. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso ele pode cometer erros ao explicar os assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Veja que ele admite aqui que o corpo governante pode cometer erros ao dar orientações. Mas aqui ele diz, temos que obedecer às instruções, mesmo que não concordemos com elas. E se a instrução estiver errada? Porque eles acabaram de admitir que podem cometer erros. Se eles podem cometer erros, a instrução está errada. Ou seja, lhe é cerceado o seu direito mínimo de pensar se você vai seguir aquilo ou não. É aqui que eu digo que a Organização das Testemunhas de Jeová ela tira completamente o direito da pessoa de pensar e de usar sua capacidade de raciocínio. Bom, esta sentinela, conforme citei para vocês, é a sentinela de julho de 2019, tá bom? Falando aí sobre a proscrição. Gente, de fato, você que já conhece um pouquinho mais, já sabe o modus operandi da organização, esse artigo dá nojo de você ver como eles tentam induzir as pessoas a fazerem exatamente aquilo que eles querem. Então você que está me assistindo, comece a aprender, comece a entender um pouco mais que você não precisa ser um escravo de homens. Você basta ser escravo de Jesus. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.